Bom dia, boa tarde, boa noite ou qualquer horário que você esteja vendo isso. Eu sou o Esfinge Crusader e hoje é dia 1º de janeiro, então eu desejo um feliz ano novo para todos vocês. E bom, assim, com essas considerações iniciais do vídeo, eu postei um vídeo na segunda-feira passada e hoje também é segunda-feira, e eu vou postar mais um semana que vem. E eu espero conseguir manter essa frequência, mas eu postar vídeo é um negócio muito de motivação, sabe? Então lógico, tem a disciplina também, mas eu não trabalho com isso, então eu faço por hobby. Eu gosto de gravar esses vídeos e eu posto, né? E hoje, dia 1º de janeiro, além de ser ano novo, é a solenidade da Santa Mãe de Deus. Então, eu peço que a Virgem Maria interceda por nós, né? E que nós tenhamos um ano repleto de graças, conforme as promessas de Cristo, certo? E que seja um ano que a gente não abandone as nossas raízes, que a gente defenda a verdade com unhas e dentes, sabe? Mas defender a verdade não é só defender a verdade meramente por defender, né? Mas nós temos que defender a verdade com caridade, certo? Igual os santos faziam. Mas como assim com caridade? E eu vou te explicar. Bom, eu particularmente, eu já tive diversas discussões por questões religiosas mesmo e acontece que em algumas evoluiu para brigas, em outras terminou de maneira civilizada e teve um específico até que eu perdi a minha melhor amiga por causa disso, que era uma pessoa que eu amava muito, certo? Mas eu peço a Deus pelas injustiças que eu cometi, porque é muito difícil você tentar dialogar com pessoas que pensam de maneira oposta a você, sabe? Então a gente sempre tem que tentar defender a verdade com caridade, né? E eu vou desenvolver mais isso, porque é importante saber que o que acontece hoje em dia é o seguinte: muitas pessoas buscam o conhecimento, que é algo nobilíssimo, é algo muito nobre, só que elas aplicam de uma maneira como se fosse uma exaltação do seu próprio ser, sabe? Então, ao invés de debater para buscar a verdade em si, para criar novas ideias, sabe? Debatem simplesmente por debater, por querer estar certo, por passar um ar de superioridade ou um ar de inteligência. E isso está errado, né? Quando você estuda e quando você debate, você tem por objetivo a verdade. A verdade em si já é uma perfeição. Então, você não pode simplesmente você querer usar da verdade como uma maneira de massagear o seu próprio ego, sabe? E isso eu já fiz várias vezes, eu admito, tá? E por isso que eu peço perdão às pessoas que eu possivelmente ofendi com isso. Mas não porque eu defendi a verdade em si, sabe? Mas pela forma de como eu fiz isso. Então, isso é importante saber, cara. Por quê? Apesar de que nós não devemos tolerar todas as religiões, porque, como diria o Papa Leão XIII, tolerar todas as religiões é o mesmo que ateísmo. Então, você não pode tolerar todas as religiões, porque a partir do momento que você sabe da verdade, né, você tem que defendê-la, né, para que não afete outras pessoas, para que o mal não afete outras pessoas, certo? Então, se você sabe que os outros caminhos vão te levar para o inferno, você, como um bom cidadão, você vai lá e corrige a pessoa.
Você por amar essa pessoa, você corrige e evita com que esse mal se espalhe para ela, certo? Mas o que isso tem a ver com o que eu falei? Porque é o seguinte, sim, nós não devemos tolerar as religiões, mas nós devemos tolerar as pessoas, certo? Então não respeite o pecado, mas respeite o pecador, como diria Santo Agostinho, né? E como eu disse, cara, eu perdi uma amizade valiosíssima por causa disso, tá? Porque eu não soube lidar com a situação. Porque a partir do momento que você coloca o ego acima das coisas, principalmente nessa questão de debates na internet e essas coisas, você vai acabar apelando para falácias, para desonestidade. E não é isso que é o amor pela verdade. O amor pela verdade é você defendê-la da maneira mais própria possível. E quando eu digo da maneira mais própria possível, é distinguindo o interlocutor, né? Então, pelo fato, eu perdi a amizade por causa disso, né? A minha melhor amiga que eu amava, né? Só que, como diria São Tomás de Aquino, a amizade é um negócio que é muito valioso, cara. Porque a amizade, para uma amizade se sustentar, ambas as pessoas precisam ter os mesmos valores inegociáveis, né? Então, as pessoas têm que concordar entre si e possuir os mesmos objetivos, senão, a longo prazo, isso vai ser muito difícil de se manter, né? São Tomás já entendia a amizade como isso, né? E quando a gente diz dos valores inegociáveis, é justamente essa questão de propagar os mesmos ideais, né? E caminhar junto nessa trajetória, né? E como eu estava falando, quando você possui um amigo que está indo pelo mau caminho, você tem que saber lidar muito bem com isso, né? Porque é o seguinte, se você tem uma pessoa não católica que está querendo aprender sobre a fé, uma pessoa honesta, que quer se converter, mas ainda não conseguiu, e você tem uma pessoa que não é católica também, mas está de má intenção, está macaqueando a rodo, você vai tratar essas duas pessoas de maneira diferente, você vai tratar essas duas pessoas de maneira distinta, certo? E você vai respeitar muito mais e tratar muito bem a pessoa que está perto da conversão do que a pessoa que está querendo vir de má intenção, certo? Então, essa distinção é muito importante, porque a gente tem que dizer a verdade. Eu não estou falando para você não defender a verdade, muito pelo contrário, você tem que fazer isso, mas você tem que saber como fazer isso, né? Então, não adianta você falar uma verdade dura, rígida e ríspida para essa pessoa que está perto da conversão. Não, você não vai falar, você está no caminho errado, você vai para o inferno, né? Não, você vai apontar de maneira mais sutil caminhos para que essa pessoa possa se converter. Diferente da pessoa que está vindo de má intenção. Não é só você falar, vai catar coquinho, seu verme, vaza daqui, né? Então, são tratamentos diferentes. E no que diz respeito a isso, vai muito de saber ter a virtude da humildade, né? Porque nós que somos mais orgulhosos, nós somos muito teimosos, cara. E diferente, e distinguindo nós que somos mais do meio intelectual, se assim eu posso dizer, dos orgulhosos padrões, digamos assim, nós temos hábitos mais antissociais. Por quê? Porque a gente foi induzido a nossa vida inteira
que a gente ia ser um prodígio, que a gente ia ser um gênio, né? Eu não tô falando do meu caso específico, eu tô falando no geral, tá? Mas a gente não é prodígio, a gente não é gênio, cara. Prodígio era o Mozart que compôs a primeira sinfonia dele com 8 anos. Prodígio era o Magnus Carlsen, que virou grande mestre de xadrez com 13 anos. Gênio é o Messi. Enfim, nós somos, no máximo, pessoas muito inteligentes. Né? E até também por um fator sociocultural, de estrutura. Para deixar bem claro que eu não estou me referindo à minha pessoa, só estou comentando, tá? E as pessoas que são mais inteligentes e orgulhosas, digamos assim, elas viveram ouvindo isso, né? Então, quando aparece uma opinião contrária, ela vai simplesmente ignorar, né? Ou então até faz força para tentar entender, mas a pessoa que é orgulhosa vai se achar o dono da razão. Não vai querer ouvir outras opiniões, porque todo mundo ao redor dele é estúpido, é um asno. Mas nem sempre é assim, cara. Tudo bem, isso é um negócio que te prejudica muito, cara. Porque a gente vai precisar da cooperação social das outras pessoas. Né? Então, é capaz das pessoas que são orgulhosas ouvirem o conselho e entenderem e ainda assim não seguir por causa do ego que blinda, né? E, independente se o conselho for de familiar, de amigo, a pessoa vai simplesmente ignorar, né? E ela vai se cercar de pessoas que pensam próximo a ela, porque ela acha que está rodeada de imbecil, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me cercar de pessoas que pensam junto, compartilham do mesmo pensamento que o meu, né? Porque assim eu vou me sentir mais incluído, né? E, cara, até pegando tipo estereótipo mesmo, são pessoas que, sei lá, são mais isoladas socialmente. Então, estereotipando mesmo, vai ser aquele cara que não toma banho, que se veste mal, não se cuida e depois reclama que não conseguiu uma entrevista de emprego, uma namorada, enfim. Mas isso é justamente porque a pessoa não se permite, sabe? Então não é uma questão de permitir que os outros nos deem conselho. Não, você primeiro tem que entender que o problema está dentro de você, não dos outros. Entendeu? E a humildade é uma das maiores virtudes que pode fazer até você evoluir no mundo intelectual, na sua escala intelectual. E, cara, é basicamente isso, né? E então a gente tem que deixar um pouco o ego de lado, não debater simplesmente porque você quer ganhar o debate. Não, você tem que amar a verdade em si, certo? E parar de julgar as outras pessoas, porque cada pessoa tem suas próprias percepções, né? E você tem que muito bem analisar isso. Porque, como eu disse, você pode muito bem afastar pessoas que estão indo para o caminho certo, né, ao invés de aproximá-las, né? Então a gente tem que defender a verdade com caridade. Né? E tudo isso que eu disse sobre caridade, eu não digo a respeito da doação de bens materiais. Não, mas sim o amor para com o próximo e para com si mesmo. E o respeito e entender suas limitações. Tá? Então, não adianta você dizer uma verdade para alguém que se recusa a ouvir, sabe? Você vai estar perdendo seu tempo, você vai estar se frustrando, né? Como diria o versículo bíblico, se eu não me engano é Mateus 7, né?
Se não for, eu vou passar uma nota aqui corrigindo. Não atirai pérolas aos porcos e não atirai as coisas santas aos cães, né? Porque quem não quer partilhar da verdade não merece ouvi-la. Então, a pessoa, ela não está interessada. Então, ela não vai. Não importa o que você fala, ela não vai se converter. Porque ela está com o coração blindado para as suas ideias, blindado para o Espírito Santo, né? E é por isso que, por exemplo, Lúcifer foi condenado. Porque, por mais que Deus perdoasse Lúcifer, ele não se arrependeu. Então, acaba que o bem, se pegar, por exemplo, teologicamente, as pessoas que estão no inferno não querem ouvir nem o nome de Deus. Não querem saber do sumo bem. Porque elas, por terem se fechado ao sumo bem, quanto mais bem elas recebem, mais torturante é para elas. Porque elas não querem. E foi uma escolha delas. Né? E, lógico, a gente sempre tem que rezar por essas pessoas que estão no caminho errado, e tentar discernir a forma de como aproximar essa pessoa, como fazer com que essa ovelha venha para o rebanho, né? Porque Jesus, quando viu a mulher adúltera sendo apedrejada, o que ele falou? Quem não tem pecados que atire a primeira pedra. E todo mundo parou, né? Mas o que ele falou depois? Vá e não peque mais. Então Jesus não está legitimando o pecado. Não está falando para você viver como você quiser, tá? Ele está falando para você se arrepender. Mas ele está, ao mesmo tempo, condenando, ele está criticando quem está apedrejando a adúltera, né? Então, antes de olhar para o cisco que tem no olho do seu irmão, tira a sua trave primeiro, né? E eu peço a Deus que me dê muita sabedoria para saber lidar com essas pessoas que precisam ser convertidas, e que, ao invés de eu, por puro ego, tentar convertê-la, eu faço o contrário, né? Que eu tente aproximá-la o máximo possível por meio de pregações, por meio de uma catequese justa e que vai sim chegar na mente dessa pessoa e mudar as coisas, né? E não ter uma percepção errônea das coisas, né? E esse negócio de medo de ir pro inferno, ele não deixa de ser verdade, né? Porque se você ama Jesus verdadeiramente, se você ama Deus, você vai ter medo de ir pro inferno. Isso é um fato, tá? Então, quem fala que você não ama Deus, você tem medo de ir pro inferno, isso não, uma coisa não anula a outra, por incrível que pareça, tá? Você só não vai ficar condenando todas as pessoas que pensam diferente de você, tá? Você vai entender os motivos por trás e você vai converter essa pessoa da maneira mais própria possível, certo? Então, se você ficar sendo incisivo o tempo inteiro, você pode afastar sim a pessoa, certo? Mas não deixe de defender a verdade, tá? Se essa pessoa ela está errando, se ela está pecando mortalmente, ela vai sim pro inferno, né? E isso é uma questão até de misericórdia admitir isso, né? Porque se a gente não admitisse isso, a gente estaria fazendo com que uma alma fosse perdida. Então, sempre defenda a verdade. Às vezes, assim, vai ser dolorido, mas tenta discernir a que momento você pode fazer isso e a que momento você não pode, sabe?
Então, basicamente isso. Sempre defenda a verdade com caridade. Feliz ano novo, feliz 2024 para todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês.